Do versículo, capítulo 25 de Mateus, do 31 até o 40. Sábado eu acordei cedo, antes de ir na feira, estava lendo e me veio esse texto aqui. E eu li esse texto, depois saí para a feira e fiquei pensando nele. E eu quero compartilhar, para começar agora, essa mensagem. Não é o texto principal, mas ele dá uma boa introdução para nós. Diz o seguinte, Evangelho que escreveu Mateus 25, 31 a 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você vai estar lá? Vai ou não vai? Oh, beleza, eu vou. Eu estou esperando esse dia ouvir essa frase aqui. Versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Vamos orar? Nosso Pai, esse texto por si só fala tanta coisa, Deus. Fala tanta coisa. A gente, só de olhar para esse texto, a gente já fica pensando na nossa vida. Eu fico pensando na minha vida e aquilo que eu tenho feito, Pai. E eu quero pedir, Deus, que ao entrarmos na Tua palavra nessa noite, que o nosso coração se quebrante diante do Senhor e nos ensina coisas que talvez até hoje ficaram ocultas na nossa mente, que a gente ainda não aprendeu a lição. A começar em mim e na vida de todos os que estão aqui, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então nós temos aqui nesse texto o julgamento das nações. E eu saí para caminhar ontem de manhã cedo e esse texto eu tinha acabado de ler ele aí no meu período devocional. E eu fiquei pensando, né? Puxa vida, esse texto ele é muito forte, sabe? Porque às vezes a nossa vida cristã, eu tenho visto uma igreja com braços muito cruzados diante do mundo. Às vezes eu tenho visto a minha própria vida como um mero espectador da realidade. Tenho me deparado com as dificuldades que as pessoas enfrentam nesse mundo e muitas vezes não tenho feito nada a respeito. E o que esse versículo que eu acabei de ler, não sei se você reparou, mas Cristo pega e nos coloca no palco para agir, para atuar. Cristo olha para aquelas dificuldades, para pessoas que estão com fome, enfermos, com sede, e nos coloca como agentes de transformação na vida dessas pessoas. Nos coloca no mundo de uma maneira ativa e não de uma maneira passiva. Fico pensando, tanta coisa tem acontecido no nosso mundo. Lembra do Haiti? Lembra aquele terremoto que teve no Haiti no ano 2010? Você sabia que o Haiti é o único povo do mundo em que os escravos tomaram o poder? Você sabia disso? O único povo onde aquela massa escravizada conseguiu se unir e através de uma revolução tomaram o poder. Pensa num povo batalhador. Alguns deles estão aqui entre nós, caminhando aqui nas nossas cidades. Já viram alguns por aí? Os haitianos. E o Haiti é um país de muita miséria, um país de extrema pobreza. Mesmo com um histórico de tanta revolução, é um país difícil de se viver. E não bastasse essa dificuldade, aconteceu em 2010 aquele desastre, aquele terremoto, que abalou muitas estruturas econômicas daquele país, e o país adentrou ainda mais na pobreza. E nós, quando olhamos para a pobreza do nosso mundo, para a dificuldade, eu fico pensando, o que nós,
como igreja, o que nós como povo de Deus temos feito a respeito. Há pouco tempo a gente teve relatado, né, aquela situação lá em Brumadinho e tantas outras situações difíceis. Mas isso talvez é uma realidade um pouco distante de nós, né? Lá no Haiti parece algo tão distante. Mas existem pessoas que às vezes estão do nosso lado, precisando de algo, e os nossos braços estão cruzados. E Cristo chama a atenção aqui para o fato de que a igreja, nós, fomos colocados nesse mundo, não para ficar de braço cruzado. Fomos colocados nesse mundo para fazer a diferença. Como agentes de transformação da nossa realidade. Em outras palavras, Cristo nos chama para arregaçar as mangas, entrar no palco, entrar em ação. Ele está nos ensinando como fazer a vontade dele nesse mundo. Porque a gente pode olhar para uma favela, um lugar de muita pobreza e falar assim, por que Deus não atua no meio dessa pobreza? E Deus olha para a gente e fala com um tom igual, por que vocês têm uma responsabilidade tão grande de fazer a diferença? Por que vocês não têm feito? Por que vocês não têm feito? E Deus está nos ensinando, como eu gosto muito dessa imagem do adulto ensinando a criança a escrever. Deus está trabalhando na nossa vida, no nosso coração, moldando diariamente quem nós somos. E é interessante que eu olho para essa imagem e eu fico pensando, quem está escrevendo? A criança ou o adulto? Para e pensa. Quem que está dando forma às letras, nesse caso? Quem? O adulto? Eu consigo imaginar aqui que ambos estão contribuindo, mas o adulto está guiando o caminhar. E quando Deus pede para a gente fazer algo, é como esse adulto guiando o lápis da criança. Não que por nós mesmos a gente tem poder de transformar esse mundo. Não que nós já estejamos capacitados para fazer uma revolução, uma transformação total na nossa sociedade. Mas Deus, guiando os nossos passos, é o maior interessado em mudar a realidade das pessoas. E quando eu li esse texto, me chocou o quanto que nós não estamos dispostos a fazer nada. Porque ele está mostrando aqui, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. No versículo 35, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. São tudo coisas práticas. Estive preso e vocês me vestiram. Cristo joga para nós essa responsabilidade. E eu coloquei essa imagem aqui da lagarta se transformando na borboleta. Sabe por quê? Porque às vezes nós não acreditamos mais na mudança. Às vezes a gente está com esse braço cruzado. Sabe por quê? Porque a gente acredita que as pessoas não mudam. A gente não atua de uma maneira mais efetiva na nossa sociedade. Porque a gente simplesmente jogou a toalha. E a gente acha que as pessoas são do jeito que são e elas não têm mais jeito. Como aquele que olha para a lagarta e fala, isso aí nunca vai se transformar numa borboleta. Mas nas mãos de Deus, uma lagarta se transforma numa borboleta, concorda? Nas mãos de Deus, o pior pecador se transforma num homem redimido e diferente daquele que era inicialmente. E se você não acredita na mudança, se você não acredita que o nosso mundo pode ser transformado pelo poder do Evangelho, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque nós aqui, que somos cristãos, nós que acreditamos no poder restaurador do Evangelho, nós acreditamos nessa mudança. Acreditamos que o pior de todos os assassinos pode voltar a amar, pode se transformar. E essa é a essência do que é o Evangelho, a transformação de vidas. O Deus ele quer nos tirar do palco e nos colocar nos quer tirar da arquibancada e nos colocar em ação. Eu gostei dessa imagem que tem o cara com a bandeirinha, né? Olhando de longe, olhando a banda passar. Mas Deus não quer que a gente seja meros espectadores. Deus quer que esse cara saia aqui da arquibancada e coloque ele lá dentro do tanque de guerra para combater. Deus não quer que a gente viva as nossas vidas de maneira
simplesmente a contemplar a paisagem. Ele nos quer atuantes. E em 2019, Cristo vai nos ensinar como viver uma vida bem vivida. Então eu pensei, no começo desse ano, uma série de mensagens que tem a ver muito com isso que eu falei até agora aqui nessa introdução. E eu quero colocar para vocês esse desafio. Não sermos meros espectadores da vida, mas entrar no campo de batalha, entrar em campo e atuar efetivamente, para que a nossa vida seja uma vida bem vivida, seja uma vida que vale a pena viver, não uma vida de um dia atrás do outro, esperando anos passarem, esperando o dia da nossa morte. Não é esse o propósito. Nosso propósito é viver uma vida bem vivida. E Cristo vai nos ensinar isso em 2019. Esse é o propósito que eu quero para a minha vida e quero colocar esse desafio para cada um de nós. Essa série de estudos. Como que a gente vai fazer isso então? Através de alguns temas que nós vamos abordar nos nossos encontros. Tá bom? Primeiro, controle mental. Segundo, contemplar o belo. Terceiro, libertar a criatividade. O quarto, ter um sono restaurador. Quinto, domínio financeiro. Sexto, administrar as emoções. Sétimo, controle da memória. 8, ouvir e falar. 9, autodiálogo. 10, trabalhar perdas e frustrações. E 11, fazer da vida uma festa. Separei então 11 aspectos da vida para a gente estudar ao longo desse ano de 2019. Características algo assim, que fará com que a nossa vida seja bem vivida, que nos colocará em ação. Quando que a gente vai fazer isso então? Todo segundo domingo de cada mês do ano de 2019, hoje é o segundo domingo do mês, a gente tem essa previsão então de dar um desses temas ao longo desse ano, tá bom? Então no segundo domingo do mês, vamos atuar dentro desse tema, tá bom? Se Cristo não voltar antes, ou eu estiver vivo também, ou se eu falar muita coisa besteira, o pessoal não vai convidar no próximo, tá bom? Mas acredito que não vai acontecer de eu falar muita besteira, que Deus nos ajude. Por quê fazer isso? Porque Cristo nos chama a vivermos acima da mediocridade e transformar o mundo em quem vivemos. É por isso, porque Ele quer, com base nesse texto que eu acabei de ler para vocês, fazer de nós as pessoas que atuam efetivamente. Método. Qual será o método usado? A vida do próprio Cristo será o exemplo a ser seguido. Então todos esses assuntos, eu quero tirar o quê? Da vida do próprio Cristo. Porque Cristo sim, viveu uma vida bem vivida. Por mais dificuldades que Ele enfrentou, por mais atribulações que sobrevieram sobre a vida dele, e a maior de todas, talvez, foi enfrentar a própria morte, fruto de um assassinato. Mesmo assim, Ele trilhou o caminho de viver uma vida bem vivida. E a gente pode olhar para a vida dele, olhar para como ele agia, como ele atuava, e tirar exemplos reais e aplicáveis ao nosso dia a dia. E hoje eu quero pegar aqui o primeiro, controle mental. O primeiro aspecto para se viver uma vida bem vivida é o controle mental. O controle da nossa mente e dos nossos pensamentos. E eu quero abrir lá a Bíblia em João 8, do 1 ao 11. E é de lá que a gente vai tirar o texto do controle mental. Comigo aí? Vai achando aí? Deixa eu achar aqui. Vou ler aqui, hein? Vamos ler então. Jesus, porém... É isso mesmo, né? 8, do 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor,
O que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Uma história conhecidíssima, muito falada, né? Diversos estudos a respeito dessa história. E eu quero tirar aqui alguns fragmentos de como funcionava o controle mental de Cristo. Olhando para a nossa mente e para o nosso descontrole mental em muitas situações. Como Cristo nos mostra a maneira correta de viver uma vida bem vivida. Apresentou-se diante do mestre, então, uma mulher pega em pleno adultério. Uma situação muito difícil. Uma situação realmente complicadíssima, porque naquele contexto social, a lei de Moisés dava autorização para que aquela mulher fosse morta, apedrejada até a morte. Ela era desnuda em praça pública e as pessoas atiravam pedras nela, até que ela deixasse de viver. E isso atraía muitos olhares curiosos. Pessoas que olhavam aquela cena com um estranho gosto pelo grotesco, talvez. Olhavam para aquela situação daquela mulher e condenavam. Olha o que essa mulher fez, essa merece realmente morrer. E logo depois, talvez como um reflexo disso, panem et circenses. No Império Romano se usava muito dessa técnica também, do pão e circo. Sabe o que é o pão e circo? Você alimenta a população e dá circo para ela. E tem aqui atrás o Coliseu Romano, onde aconteciam as atrocidades, onde as pessoas gostavam de se deparar com cenas terríveis de morte. E isso entretia as pessoas. Talvez um pouco parecido com o que nós temos hoje, né? Tem um acidente na estrada, o pessoal até diminui para visualizar aquele acidente, né? Às vezes, para contemplar o infortúnio do outro. Talvez numa maneira de anestesiar a nossa própria consciência e dizer que bom que não foi comigo. Ou em última instância, eu sou melhor do que aquele que está sofrendo tal desgraça. Esse é o contexto que muitas vezes habita no coração das pessoas. E sabe que, olhando esse texto de uma maneira mais superficial, a gente não consegue entender tudo que estava em jogo ali nesse momento. Porque Cristo era aquele que usava o argumento do perdão. Ele constantemente no seu discurso falava a respeito do amor, da aceitação, do perdão. Ele era aquele mestre que as pessoas ouviam as palavras dele. E ainda nenhuma vez havia sido colocado diante dele uma situação dessa. E foi criada uma situação para tentar pegar Cristo. Sabe por quê? Porque se Cristo se colocasse ao lado dessa mulher, ele corria perigo de vida. Os homens que apedrejariam aquela mulher aproveitariam também para apedrejar o Cristo, porque afinal de contas ele estava assinando embaixo daquilo o que ela tinha feito. Se por outro lado ele se mandasse apedrejar ela, seria contra tudo o que ele estava ensinando. É agora que nós vamos destruir o mestre. É agora que a gente vai destruir esse tal de Cristo. Era isso que esses homens pensaram. Então colocaram Jesus numa situação de perigo, numa situação de tentaram encurralá-lo. É isso aí. Imagina você no meio de uma guerra, tá bom? Uma guerra com a sua arma ali, de noite, sabe? Quem joga joguinho de guerra assim sabe como é que é, né? Você tá ali com a sua mira laser, tipo aqui assim, né?
Tá ainda assim? Imagina que você está no meio dessa guerra e de repente você vê um símbolozinho assim. O que você faz? Aí você vem assim no seu rosto. O que você pensa? Morri. A arma está apontada contra mim, não estou vendo o meu algoz? Qualquer momento eu recebo um tiro e morrerei. É isso que você vai pensar. E quando a gente se vê numa situação de perigo, numa situação de encurralado, por exemplo, nessa guerra hipotética que eu coloquei, sabe quais são as duas reações naturais que nós temos? Sabe quais são? Eu coloquei aqui, ó. Fugir ou lutar. Essa é a reação natural do ser humano. Quando você está numa situação de perigo, o seu inconsciente dispara esses mecanismos de fugir ou de lutar, ou de enfrentar, né? Não é à toa que às vezes numa situação de perigo, a gente sente um certo desarranjo intestinal. Já viu isso acontecer? Fica assim, nossa, tô com um certo dor de barriga. Sabe por que a gente tem dor de barriga? Olha o que eu tô falando, cara. Não... É porque assim, o nosso corpo, ele quer o quê? Esvaziar o peso para a gente poder correr com mais velocidade. É verdade, isso é uma coisa fisiológica nossa. A gente dá uma dor de barriga porque a gente quer correr, a gente quer fugir, a gente não quer ficar. Mas se você está encurralado e você tem que ficar, você quer lutar, você quer se defender. Isso acontece com todos nós. E Cristo, ele estava nessa situação. Ele estava encurralado. Opa. E quando ele ficou encurralado, ele não fugiu e não lutou. Ele fez algo que acho que praticamente todos nós, nenhum de nós seria capaz de fazer. O que ele fez? Lembra o texto aí que eu li? Sentou e o que ele começou a fazer? Escrever no chão. Quem em sã consciência? Lembra que eu falei? A vida dele estava correndo perigo também. Quem em sã consciência senta, se acalma, respira fundo e aguarda para ver o que vai acontecer. Foi isso que Cristo fez diante daquele quadro. E esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Vamos ler junto? O silêncio é uma... 30% das pessoas leram. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. O silêncio é uma poderosa arma para o controle mental. Você quer ter um controle mental em 2019? Você está se sentindo um pouco descontrolado? Quando você se sente numa situação difícil, talvez essa será uma arma poderosa que você pode se valer. O silêncio. Se acalmar. Quando surge um momento de loucura, às vezes do nosso chefe, às vezes no trabalho, às vezes quando em casa, o silêncio, ele nos ajuda a acalmar. E falar assim, calma, o que está acontecendo? Nos tira daquela posição de lutar ou correr. E foi o que Cristo fez, ele começou a escrever no chão. Calmamente. Talvez até acalmando um pouco o coração dele. Daquela situação tão difícil. Dando tempo para raciocinar melhor. Já parou para pensar? Que nos momentos de impulso, a gente simplesmente fala coisas que a gente não deveria ter dito? E que se você tivesse feito o silêncio só um pouquinho, você teria chegado a uma conclusão diferente na sua mente. E Cristo, em silêncio, começa a escrever no chão, talvez orando para o Pai, falando assim, Pai, o que eu faço? Qual é o caminho a seguir diante dessa situação? E quantas vezes nós estamos tão descontrolados mentalmente que não nos permitimos esse segundo de silêncio e não recorremos ao Pai? Ajuda, me dá controle, Pai, diante dessa situação. Acalma o meu coração. Eu até coloquei esse celular aqui porque... não é o meu celular. Eu tinha um celular desse no passado, agora não é mais esse celular. Porque essa semana tocou meu celular e eu estou prestando serviço para uma empresa. E o meu chefe, por assim dizer, né, o doutor lá, ele é um homem muito poderoso, mas é um homem muito descontrolado. E ele tem uma característica que às vezes ele quer tocar o terror, independente de quem seja. E o meu celular tocou e eu olhei e era ele. Aí...
por ele ter esse jeito de ser, ele já impõe aos outros um certo clima de tensão. Entende? O celular toca, você olha assim, vê o nome do sujeito e já pensa, o que será que está acontecendo? E eu atendi o celular e estava ele gritando do outro lado, nervoso. Eu fiquei imaginando ele lá do outro lado, vermelho. E ele estava me cobrando de uma coisa que não foi eu que fiz. Uma coisa que estava fora do controle dele, mas não tinha a ver comigo. E eu senti o quê, sabe? Que ele fez isso porque ele estava querendo dar uma vazão, talvez, para um sentimento que ele tinha de briga ali naquele momento. E ele olhou, talvez, o celular dele, escolheu alguém para ligar e ligou para mim. O que você faz nesse momento, né? Foge ou luta, né? E ele começou a falar e eu me acalmei. Falei assim, é verdade, puxa, nós vamos... Nem era comigo o assunto, hein? Nós vamos, como empresa, nos esforçar para melhorar mais nesse aspecto. E mantive a calma, passou. E logo depois ele me ligou, calmo, tranquilo. Passou o momento. Mas ele estava doido, assim, tipo aquela... Sabe a isca, quando você joga assim na frente do peixe, assim? Doido para me morder, para ele poder ter alguém para brigar. E às vezes assim, o silêncio acalma. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Coloquei até aqui. Diz o seguinte, que há tempo de falar e tempo de calar. Isso acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos. Quando quando um não quer, dois não brigam. Mas às vezes a gente está pagando R$50 para entrar numa briga. Não é nem questão assim que a gente quer de graça. A gente está pagando para entrar na briga. E às vezes acontece na nossa casa isso. E seria muito mais saudável para nossa mente controlá-la. Mas tome cuidado com a dose desse remédio. É que assim, né? A dose entre a dose do remédio e do veneno é a dosagem, né? Diz o seguinte. Porque também não falar nada nunca pode ser um veneno que você toma. Há o momento certo de calar e de falar. Depois que o meu chefe ligou, depois no outro dia, quando ele estava bem mais calmo, eu pude retomar aquele assunto com ele e a gente esclareceu de uma maneira branda e tranquila. E isso é controle mental. E é o que Cristo fez aqui, nessa situação. Segundo, vamos lá então, já deu meia hora, já deu. Chega, vamos lá, vamos continuar, vamos mais um pouquinho, vocês não estão com pressa. Segundo, vamos ler junto então. Entender o outro abre as portas da transformação. Cristo, naquele momento que estava escrevendo no chão, ele estava entendendo o que estava acontecendo no coração de cada uma daquelas pessoas. E deixa eu te falar algo. A gente pensa, quando a gente lê esse texto, que Cristo tinha um plano somente para aquela mulher que estava ali de pé, diante deles. A gente, quando lê esse texto, a gente acha que Cristo está agindo somente na vida daquela mulher, curando, transformando ela. Mas saiba que não. Cristo está agindo no coração de todos os que estão ali. Os que precisavam de transformação não era apenas a mulher, mas cada um dos que estavam ali diante dele necessitavam de amor e de transformação. E Cristo, ao desenhar no chão, fazia um processo mental de entender o que estava no coração de cada uma daquelas pessoas. Quando alguém te agride, quando alguém te fala uma palavra meio atravessada, o nosso controle mental passa pelo caminho de entender muitas vezes os motivos, entender o passado, entender o porquê que essa pessoa tem tal reação. Entender o outro abre as portas para a transformação. Será que as nossas palavras estão em busca de transformação ou de destruição? Aqueles homens, eles estavam ali diante daquela cena porque eles queriam a destruição daquela mulher. Eles não queriam a transformação dela. Quando nós entramos num processo mental de briga, de contenda, às vezes nós não queremos a transformação do outro. Nós queremos a destruição. Nossa, Fabrício, que pesado isso. Às vezes querer a destruição não é algo claro, assim, intencional.
Mas nas palavras, é isso que fica subentendido. Palavras de destruição. Eu coloquei aqui algumas palavras para a gente cuidar. Primeiro, nunca. Você nunca consegue fazer nada direito. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca me escuta. A palavra nunca ela é terrível, porque ela coloca uma generalização. Por outro lado, a palavra sempre também pode ser danosa. Pode ser uma palavra de destruição. Você sempre é assim. Você sempre age dessa forma. Se você parar para pensar, essas duas palavras, levando em relação lá no começo, não são palavras de transformação. E lembra, nós somos aqueles que acreditam na transformação. Nós somos aqueles que lutam pela transformação. Nós não somos dos que lutam pela destruição. Entende essa diferença? Você é assim. Outra sentença de destruição. Você é assim. Eu sou assim. Ah, Fabrício, eu sou assim. Eu sou egoísta. Eu sou ganancioso, eu sou mulherento. Talvez essas são as palavras de destruição que decretam um veredito. E muitas vezes um veredito de morte. Isso é impossível. Essa pessoa mudar é impossível. E eu quero te chamar a trocar as palavras de destruição por palavras de transformação. Porque Cristo, quando olhou para aquela cena, Ele queria transformar a vida de cada um que estava ali, inclusive da mulher. Ele não queria destruição, Ele queria transformação. Eu te entendo. Essas duas palavras são poderosas. Eu te entendo. Como isso é importante que a gente fale de uns para os outros. Quando a pessoa está espumando, nervosa, você fala assim, eu te entendo. Eu te entendo não é, eu aceito o que você está dizendo, não é eu assino embaixo o que você está dizendo, mas eu entendo o seu sentimento. Isso é empatia. Entender o outro como ele é. Isso gera transformação. Você pode mudar. Você está assim agora, mas você não é assim. Você está passando por esse momento, mas você não é assim. Eu estou assim, eu estou me sentindo dessa forma. Mas talvez isso é um processo passageiro, que é possível mudar na minha vida. Ou como fazer o impossível. Muito cuidado para não usar somente palavras de destruição. Palavras de destruição são palavras de morte. Palavras de transformação são palavras de vida. Terceiro, vamos lá então, que está acabando já. Vamos ler junto? Perdão. O perdão é o triunfo dos fortes. A acusação, a cadeia dos fracos. Os fracos acusam, os fortes perdoam. Ali diante daquela cena, havia muitos acusadores, mas somente um disposto a perdoar. Aí você fala assim, Fabrício, mas aquela mulher não cometeu um pecado contra Jesus, né? Ela não era esposa dele, né? Quero ver se o marido perdoava. Quem é esse Jesus para dizer que é capaz de liberar perdão? Daí eu me lembrei de uma outra cena, onde Cristo está sendo perfurado pelos cravos. E ele olha para aquele que está enfiando esse cravo no punho dele. Olha para Deus e fala o quê? Pai, perdoa, Pai. Sabe por quê? Ele não sabe o que ele está fazendo. Perdoando aquele que o estava matando. Isso é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Isso nos liberta. O perdão nos liberta. Uma vida que caminha pelo vale da sombra da morte e é capaz de olhar para aqueles agressores e libertar perdão. Esse é o nosso mestre. Esse é o Cristo. É esse que nós seguimos. É esse que nós nos identificamos. É esse capaz de fazer a transformação na nossa vida. Na nossa vida. E quarto e último, para a gente ir para casa pensando. Vamos ler junto, então? O amor... O amor e o perdão nos conduzem pelo caminho da mudança de atitude.
muito legal. O último versículo 11 aqui, de João 8:11, diz: ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais é muito bom, porque transformou o coração de uma mulher pecadora, que se viu livre do próprio pecado, que através do amor e do perdão transformou de uma pecadora condenada à morte por uma mulher digna, por uma mulher renovada, uma seguidora de Cristo. O Evangelho não é um oba-oba, onde cada um faz o que quer. O Evangelho é uma vida de transformação, onde as pessoas, através do poder do Espírito Santo, abandonam os pecados. Cristo não nos salvou para que a gente continue pecando. Cristo não libertou essa mulher para que ela continuasse exatamente da mesma maneira como ela vivia antes. Cristo libertou essa mulher das algemas do pecado. E isso acontece através do arrependimento. Da gente olhar para uma coisa errada que eu estou fazendo e tenho que mudar. O amor e o perdão nos conduzem pelo caminho da mudança de atitude. E Jesus restaurou essa mulher diante de uma situação tão difícil que talvez a maioria de nós teria explodido ou saído correndo. Jesus fez a diferença. E algumas perguntas. Você consegue manter a calma e buscar o silêncio nos momentos mais tensos? Você está conseguindo fazer isso? Você usa palavras de destruição ou de transformação? Como estão as palavras que saem da sua boca? Quem temos que perdoar hoje? Quem que a gente tem que perdoar hoje que nos ofendeu? Você está caminhando em direção à mudança de vida? Você tem se arrependido diariamente dos seus pecados? Essas são perguntas que eu me fiz ao ler esse texto. E a conclusão desse primeiro ponto é o seguinte: o nosso mundo muda à medida com que Cristo nos muda, e Ele nos muda conforme nós queremos mudar. E somente assim o mundo será transformado. Eu quero, meus queridos, viver uma mudança na minha maneira de pensar. Eu quero viver uma transformação nesse ano de 2019. Quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. E esse primeiro ponto é algo que eu tenho que praticar. É o controle da minha mente, das minhas emoções e da minha forma de interagir com as pessoas que me cercam. O nosso mundo muda à medida com que Cristo nos muda. Talvez o seu mundo, por onde você caminha, o seu trabalho, na sua família, você está querendo muito que ele se transforme. Está querendo muito que haja uma transformação na sua realidade. E essa sua realidade vai mudar à medida com que nós deixamos Cristo nos mudar. E Ele nos muda conforme nós queremos mudar. E assim a gente chega naquele último ponto, da transformação do mundo como um todo. Vamos orar então? Feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite especial. Deus, obrigado por esse tempo que a gente esteve junto aqui, Deus. Olhando para esse texto, olhando para essa história, meditando a respeito do nosso mundo, da nossa realidade, Pai. E Deus, no final dos tempos, quando cessar os meus dias de vida, ou quando o Senhor voltar, nós vamos nos encontrar face a face. E o Senhor vai olhar para a minha vida e vai dizer: Fabrício, o que você fez com os talentos que eu te confiei? Será que você cruzou os braços, Fabrício? Pai, eu quero me colocar nas tuas mãos para amar, perdoar e pedir, ó Deus, que o Senhor haja na minha vida em primeiro momento, para que eu esteja habilitado a agir na vida das pessoas que estão ao meu redor, Pai. Me ajuda, Deus. Cuida do coração de cada um que está aqui, Pai. Da mente, dos pensamentos, do controle mental que cada um de nós aqui tem, Deus. A gente vai para casa essa semana e vão surgir situações difíceis, Pai. Situações de briga, situações de discórdia, desentendimento. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares, o nosso chefe, os nossos amigos de trabalho.
Talvez amigos que deixaram de ser amigos já porque se transformaram em inimigos de trabalho, Pai. E Deus, olhando para esse texto, eu quero pedir que o Senhor nos mude. Muda a minha vida e controla a minha mente para que eu tenha calma. Me traga essa serenidade de Cristo. Isso só será possível, Pai, se o Seu Espírito Santo agir na minha vida. Porque se ficar por minha conta não vai adiantar nada. Capacita cada um que está aqui hoje, Deus. É o que eu clamo em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos.